recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Shalom, meus preciosos. Glória a Deus por estarmos juntos mais uma vez na casa de Deus. Sim, a casa de Deus, porque hoje a minha casa, a sua casa, esse ambiente virtual se transforma um lugar que Deus preparou para nós celebrarmos o seu nome nesse período de transição, da pandemia. Glória a Deus pelos louvores, glória a Deus por você, meu amigo. Eu quero aproveitar e dar as boas-vindas aos novos inscritos no nosso canal. Esta semana tive a oportunidade de compartilhar o nosso link e subimos mais 10 inscritos. Que a bênção de Deus venha sobre vocês e que vocês todos encontrem neste ambiente virtual o lenitivo para as vossas almas, a mensagem da palavra de Deus, o carinho do Senhor e, antes de tudo, o chamado de Deus para uma vida de obediência, de temor, a palavra de Deus, e que cada um possa se tornar um autêntico seguidor de Jesus. Vamos agradecer a Deus pelo que já recebemos e ofertamos nesta celebração. Obrigado, Pai, por estarmos mais uma vez na Tua presença. Obrigado pela semana que o Senhor nos concedeu. Hoje estamos iniciando uma nova e queremos iniciá-la adorando o Teu nome, declarando as Tuas maravilhas, Te ofertando a nossa gratidão. Os louvores que foram trazidos esta noite aqui, aleluia, nesta viração do dia, nesta celebração, onde os Teus filhos, juntamente a nós, podemos chegar diante da Tua presença com essa tremenda e gloriosa oferta. A Tua palavra diz que Tu habitas no meio dos louvores do Teu povo. Obrigado por todos aqueles que tiveram o cuidado, na obediência, de trazer dízimos e ofertas, fazer o seu depósito como reconhecimento da Tua presença, da Tua bênção, da Tua provisão e a obediência que cada um devota à Tua palavra. Pai, nesta hora vamos nos assentar à mesa da palavra, que o Teu Espírito Santo nos inspire, que o coração de cada um de nós, de cada ouvinte, de cada espectador, esteja pronto para receber aquilo que o Senhor tem a ministrar para nós nestes dias. Doce Espírito, toma cada ambiente deste culto agora. Nós Te agradecemos e Te louvamos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, pela sua presença, pela sua permanência no caminho de Deus, firme e obediente à palavra do Senhor, aguardando o Senhor Jesus, que breve voltará. E quero lhes dizer que estamos alimentando a expectativa de
muito breve estarmos reunidos no culto presencial. Isso já começa a ser discussão entre nós de como vamos fazer. Boa parte já dos nossos irmãos foram vacinados, uns já receberam a segunda dose, outros estão na primeira, e já conversei com alguns líderes da maneira como vamos fazer, né? Mesmo de forma gradativa, continuando a cumprir todos os decretos estadual e municipal, mas temos também o privilégio de estarmos juntos, ainda que em número reduzido, para a gente orar, pois nós temos um dia de oração na igreja, e também fazer, né, as nossas celebrações. Estamos estudando, né? Outros trabalhos virtuais acontecerão, continuarão. Glória a Deus, como a torre de oração, o culto matutino, que tem sido uma bênção para mim, para os irmãos, para todos aqueles que têm marcado presença, a hora nona e o Shabat, enfim, tudo aquilo que vai acontecendo entre nós. Que o seu coração esteja feliz com Jesus, por você estar vivo, continuar vivo. Glória a Deus, e que a sua vida dia a dia seja a gratidão a Deus. Hoje nós vamos trazer um tema que ele é muito oportuno. Ele é presente na vida de todo ser humano, quer esse ser humano entenda, aceite ou não, mas são realidades bíblicas que não temos como olvidá-las, né? E, portanto, o nosso assunto hoje é sobre a eternidade. Glória a Deus. Estaremos tecendo sobre a eternidade, né? O que acontecerá com o homem, com os homens, conosco, após a nossa partida desta terra. Muito bem, toma os textos da palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Vamos depois para João, capítulo 5, versículo 24 e Salmos 9, versículo 17. Glória a Deus. Primeiro texto bíblico diz: Ele, referindo-se a Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, as palavras do Senhor Jesus. Eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Salmo 9, versículo 17 diz: Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Queridos, a eternidade é uma realidade inegável. O que precisamos saber é sobre o destino eterno. O que é isto? A palavra de Deus nos fala sobre a eternidade. O Senhor Jesus veio, pregou sobre a eternidade. O destino eterno, ele é real para toda a alma humana, para todo o ser humano. E precisamos saber o que é isso, o que os homens pensam, o que as religiões pensam e o que a palavra de Deus diz. E estaremos pautando a nossa palavra neste dia com base na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a doutrina de Deus. A Bíblia é a doutrina de Deus. Por isso que Paulo chama de sã doutrina. Glória a Deus. Portanto, queridos, o destino eterno se refere ao estado de existência que os seres humanos experimentarão depois da ressurreição dos mortos e do juízo final. Por isso, de certa forma, somente aí começará a eternidade para os homens e só então todos terão plena consciência disso.
Devo dizer aos senhores que será uma forma de existência bastante diferente da atual. É possível que o próprio conceito de tempo não exista mais, não pelo menos como o conhecemos hoje. Todos os homens existirão eternamente, porém, o destino dos perdidos e o destino dos salvos serão muito diferentes. Se a nossa existência, senhoras e senhores, se resumisse apenas a esta vida, seríamos, nas palavras de Paulo, o apóstolo, os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Portanto, toda a nossa teologia, esperança, fé seriam inúteis e sem nenhum sentido, se a única coisa que nos restasse fosse esta vida. Seria sem sentido falar em revelação, em soberania de Deus, em expiação de Cristo, em salvação, em igreja ou escatologia, se a vida atual fosse a única forma de existência a que estamos confinados. Muito bem, vamos agora conhecer um pouco sobre o destino eterno dos perdidos. Biblicamente, este destino eterno é chamado de o Lago de Fogo. O Lago de Fogo, senhoras e senhores, meus queridos irmãos, meus amigos, é o destino final dos perdidos. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É interessante que só no final da Bíblia a existência deste lugar foi explicada. O lago de fogo deve ser identificado como lugar definitivo de punição de todos os ímpios. É mencionado que a própria morte e o inferno serão, depois do juízo, lançados para dentro do lago de fogo. Há uma diferença entre o inferno e o lago de fogo. O inferno existe hoje, mas deve ser considerado como um lugar transitório, chamado de Hades. É uma espécie de prisão dos espíritos, onde encontram-se todos os que morrem e morrerão sem Cristo, cujas almas são atormentadas. Porém, lá está cada alma sem corpo. No entanto, no dia da ressurreição, mesmo os ímpios terão que ressuscitar para o juízo. Aí, então, com corpos serão lançados para dentro do lago de fogo. Portanto, queridos, em certo sentido, lago de fogo é ainda pior que o inferno atual. Podemos considerá-lo como o inferno definitivo. É verdade que tem surgido muitas teologias, muitos conceitos, muitos assuntos tratando de outros meios de purificação dos pecados, ou melhor dizendo, outros meios de salvação. Nós sabemos que existem muitas tentativas de diminuir o julgamento de Deus, ou seja, a condenação eterna. A relutância de muitos pela ideia de uma eternidade de punição levou muita gente a pensar que tal estado não pode ser eterno. Este não é um pensamento novo. Por exemplo, a doutrina do purgatório é uma tentativa de minimizar os efeitos do julgamento divino. Seria um lugar intermediário entre o céu e o inferno, para onde a maioria das pessoas iria após a morte. Assim, apenas um número pequeno iria para o inferno. Consoante tal doutrina, todos os que estão no purgatório têm chances de purgar seus pecados e pagar por seus crimes, podendo, depois de algum tempo, se dirigir ao céu. A partir desta perspectiva, provavelmente um número bem pequeno, ao final, seria eternamente perdido. Outro modo de diminuir o julgamento de Deus é a teoria do universalismo soteriológico. Este consiste na ideia de que, no fim das contas, todos serão salvos.
Os tais acreditam que a existência de um inferno seria algo incompatível com o amor de Deus e com sua bondade. Sendo assim, Deus, em seu imenso poder, achará alguma forma de salvar a todos os homens. Pasmem, meus irmãos, meus amigos, até na história da igreja houve defensores de que o próprio diabo e seus anjos serão de alguma forma salvos no fim. Uma loucura pensar isso. É evidente que para manter esta posição, a Bíblia terá que ser deixada de lado. Por esta razão, tais ideias geralmente fluem dos movimentos que desconsideram a inspiração e a inerrância das Escrituras. Há também a crença no extincionismo da alma, a qual sugere que os perdidos seriam aniquilados, isto é, reduzidos a um estado de não existência. Porém, na premissa da interpretação bíblica tradicional, parece difícil sustentar a doutrina do aniquilamento. Por mais que esse seja um assunto difícil, o fato é que, a menos que estejamos interpretando erroneamente os textos bíblicos, o que é improvável, os ímpios realmente passarão a eternidade sendo punidos no lago de fogo. O que é o castigo eterno à luz da palavra de Deus? Quero lhes dizer que não cabe a nós determinar como será o futuro. Se Deus quiser aniquilar os ímpios, Ele o fará. E não caberá a nenhum de nós qualquer questionamento. Há um número muito grande de passagens bíblicas, eu diria pelo menos uns 50 aproximadamente, que falam diretamente sobre o inferno ou falam da punição que os ímpios receberão. Nossa intenção é nos concentrarmos aqui nos textos que falam sobre a duração da punição. Em Mateus capítulo 18, versículo 8, Jesus fala sobre o fogo eterno. E ele diz: portanto, se a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo do inferno. A imagem de um fogo queimando eternamente conduz necessariamente à ideia de que o lugar de punição dos ímpios é eterno. Não haveria razão para o fogo ser eterno se em algum momento os ímpios simplesmente deixassem de existir. Jesus volta a falar sobre este mesmo assunto na ocasião do julgamento das nações vivas, quando separará as ovelhas dos cabritos. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O mestre explica o que significa este estado. No mesmo Evangelho de Mateus, mais na frente, no versículo 46 do capítulo 25, diz o seguinte: e estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Muito bem, o que é o inferno para o cristão? O que é a eternidade para o cristão? O que é o castigo eterno para o cristão? Qual deve ser a nossa postura enquanto cristãos ao considerar a doutrina do inferno? Primeiramente, ele não precisa temer o inferno. Queridos, temos promessas da palavra de Deus. Diz a Bíblia: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não vai para o inferno, não vai para a condenação eterna, não passará pelo juízo final, porque quando crê, no momento que crê, numa decisão firme e verdadeira, sincera, ele já passou da morte, do caminho que vinha, do caminho largo, do pecado, que segundo Jesus, noutra passagem bíblica, diz: são muitos os que trafegam por ele,
para o caminho estreito, para a porta estreita, pois é o próprio Jesus, ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Glória a Deus. Portanto, o inferno, na verdade, não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo e os anjos caídos. Porém, os homens inconversos irão para lá como consequência de seus pecados e por sua recusa em aceitar a salvação que Deus providenciou em Cristo. O conhecimento da existência do inferno deve nos conduzir, enquanto cristãos verdadeiros, à grande comissão. Como nos diz Requema, para nosso empreendimento missionário, a doutrina do inferno deveria nos impulsionar a um zelo e urgência maiores. Ou seja, quando eu tomo conhecimento pela palavra de Deus, do inferno, da condenação eterna, do destino eterno, deve se mover em mim a compaixão e o amor de Deus pelas vidas e corrermos à busca daqueles em que estão ainda longe do caminho de Deus, vivendo neste mundo sem Deus, sem paz e sem salvação. Provérbios capítulo 24, versículos 11 e 12 diz: livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Deus faz o chamamento à sua igreja para livrar da morte eterna aqueles que não se aproximaram ainda de Deus e libertar as pessoas das diversas nações que vivem em matanças, proporcionada por diversos motivos, tendo a sua origem no pecado. E de fato, irmãos, se percebermos que todos os que morrerem sem Cristo, quer estejam perto de nós, quer estejam distante de nós, passarão a eternidade nesse lugar horrendo de punição, nosso coração deveria se comover e tentar resgatar alguns do fogo, conforme nos escreve o apóstolo Judas na sua Epístola Universal, versículos 22 e 23. Deus pode cobrar de nós, exigir de nós o sangue alheio. Paulo entendia que Deus poderia cobrar dele, caso se recusasse a pregar o evangelho. Portanto, em Atos capítulo 20, versículos 26 e 27, ele nos diz: portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Aleluia! Vamos pensar agora no destino eterno dos salvos, ou seja, daqueles que aceitaram a Jesus, se arrependeram de seus pecados, tornaram-se seguidores de Cristo, amam ao Senhor de todo o coração, conhecem a doutrina bíblica, professam a sua fé, não negam o nome de Jesus, enfrentam os desafios para conservar viva a sua fé em Deus. Depois do grande dia do juízo, queridos, de acordo com a palavra de Deus, os salvos habitarão a nova terra, que será conjuntamente recriada com os novos céus. No estado atual, as almas das pessoas que morreram em Cristo estão na presença de Deus, desfrutando o paraíso. Porém, essas almas estão lá sem seus corpos. Por quê? Porque os corpos dos cristãos, assim como os corpos daqueles que partiram sem Cristo, eles estão hoje na sepultura, que numa certa expressão é chamada de inferno por ser a parte inferior, da terra, do ambiente onde a gente vive. Aleluia! Por isso o paraíso é chamado de lugar de descanso. As almas dos salvos devem descansar ali até o arrebatamento da igreja, quando ressuscitarão.
Apocalipse capítulo 14, versículo 13 está escrito: e ouvi a voz que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos e as suas obras os seguem. Após a ressurreição, quando as almas dos salvos se unirem aos seus novos corpos, os redimidos serão conduzidos a um novo estado de existência mais pleno, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículos 35 ao 49. Vamos dispensar a sua leitura por causa da exiguidade do tempo. A palavra diz que haverá uma renovação que acontecerá no futuro. Jesus falou que na sua vinda aconteceria a regeneração. Mateus capítulo 19, versículo 28. Isso certamente se refere ao momento quando Deus renovar os céus e a terra. Pedro disse que Jesus ficaria nos céus até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Atos capítulo 3, versículos 21. Assim, queridos, as profecias do Antigo Testamento se cumprirão quando Deus renovar a terra. E fala novamente de que na vinda do dia de Deus, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. E ele complementa: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia. Capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, o versículo 13. Tanto a terra como os céus serão renovados. Através de Isaías, o Senhor já havia prometido, no seu próprio livro de Isaías capítulo 65, versículo 17: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, diz o profeta do Senhor. O apóstolo João viu numa visão o cumprimento dessa promessa. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Diz ele: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aleluia! Após todos os cataclismas finais, quando Deus exercer a sua justiça sobre o mundo decaído e julgar todas as pessoas, ele renovará toda a sua criação, incluindo a terra e o céu. Esta é a grande expectativa da igreja, é a grande expectativa do povo de Deus. No futuro, quando adentrarmos a nova terra e o novo céu, desfrutaremos de todas as bênçãos de Deus em sua plenitude. Não haverá qualquer separação entre o homem, entre os céus e a terra, bem entendido que também não haverá nenhuma separação entre o homem e Deus. Todos os crentes ressuscitados ou transformados adentrarão, aleluia, as portas da eternidade e viverão sempre a glorificar a Deus e ao Cordeiro. Essa é a nossa grande e bendita esperança. Quando estivermos lá, poderemos louvar a Deus infinitamente pela revelação, pela criação, pela redenção e até mesmo pela queda que nos fez conhecer mais dessa graça salvadora de Cristo Jesus. Porém, ao mesmo tempo em que olhamos para o futuro e nos enchemos de esperança, precisamos viver plenamente o presente. Para dar a razão da esperança não basta apenas ter um conhecimento intelectual das coisas espirituais, é preciso praticar, pois toda a nossa vida precisa ser transformada pela esperança, como nos disse Calvino. A esperança não é mais do que o alimento e a força da fé. Glória a Deus. Meus queridos irmãos e meus amigos, vamos pensar agora no plano e no propósito de Deus para livrar, para salvar o perdido da condenação eterna, ou seja, do lago de fogo.
Desde Gênesis capítulo 3 e 15, quando está escrito, promessa de Yahvé, e da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, e perpassando toda a escritura, Deus não só revelou como manifestou o seu amor, nos dando Jesus para a nossa salvação. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, pagando o preço da redenção humana. Portanto, ninguém ouse usurpar o mérito da salvação do homem, pois este só cabe e caberá à pessoa augusta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Profeticamente, a obra da redenção está vaticinado lá no livro de Isaías, capítulo 63, versículo 3. Diz a palavra: aleluia, eu sozinho pisei o lagar, e dos meus povos ninguém houve comigo. Eu os esmaguei, eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Querido, a grande pergunta agora, já que a realidade, aleluia, explicada aqui, os dois destinos eternos, urge-nos perguntar a você: onde passarás a eternidade? Céu e inferno são realidades incontestáveis, portanto irrefutáveis. Purgatório, universalismo e tantos outros meios de purificação de pecados, além do sacrifício de Jesus, movimentos que negam a veracidade das Escrituras, devem ser de pronto desprezados. Céu ou inferno são destinos eternos que o homem enfrentará quando partir desta terra. Daniel capítulo 12, versículo 2 está escrito: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. E ainda Eclesiastes capítulo 11, versículo 3, nos diz: estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, aí ficará. Queridos amigos, isso fala da condição espiritual do homem por ocasião de sua morte física. Portanto, salvação, perdão, justificação, santificação, comunhão com Deus e glorificarão só serão possíveis ou só são possíveis mediante uma decisão firme, sincera e verdadeira ao lado de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus! Chegamos ao final da palavra trazida a nós nesta celebração. Nós temos um hino da harpa que diz, né? Glória a Deus, ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. Aleluia! É isso que você vai decidir, a escolha é sua. Qual vais aceitar? Amanhã, ou seja, na vida além túmulo, pode ser muito tarde. Hoje, Cristo Jesus quer te libertar. Ó amigo, gostaria de compartilhar nesta hora com você o grande amor salvador do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, uma entrega. Que o Espírito Santo hoje ministre ao seu coração, que fale com você, meu amigo, que me ouve nesta noite e foi convidado, que o Espírito Santo lhe trouxe a esta celebração. É ao seu coração que o Senhor Jesus está falando, que o Espírito Santo está convencendo, dizendo: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o coração. Nós temos um exemplo de um povo que endureceu a sua cerviz, endureceu o seu coração e decidiu desobedecer a palavra de Deus, permanecendo no seu próprio pecado, na sua própria desobediência.
Esse povo perdeu de desfrutar uma promessa tão tremenda que foi entrar, habitar, possuir a terra de Canaã. Hoje, senhoras e senhores, a terra não é o destino final do homem. Você tem uma eternidade pela frente. Ainda que você use aquele jargão, dizendo que quando eu morrer, Deus faça de mim o que quiser. Quero lhes dizer que isso não te isenta de responsabilidade. Também não é assim. Não é Deus que vai pegar o fulano, colocar no céu e o cicrano colocar no inferno. Não. Cada um decidirá pela escolha que fizer. E hoje, a palavra de Deus, ela se repete diante de você. O que disse o Senhor: eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Amigos, quando começamos a lamentar, o estado espiritual das pessoas, quando partirem daqui, no próprio instante que o homem que não aceitou a Jesus, pode ter Jesus, pode ter religião, pode ter tudo o que ele pensar, pode ser do bem, como ele diz, mas se não tomou uma decisão de receber Cristo como Salvador e não se tornou um seguidor dele, todo esse frasal é lê do engano. Por isso estamos aqui, comissionados por Jesus Cristo, para lhe dizer o que Jesus disse dele próprio: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus nos diz que Cristo Jesus, no seu ministério, seu sofrimento, condenação, morte e ressurreição, a palavra descreve o elo de ligação do amor de Deus com o homem. Deus estava em Cristo, reconciliando, religando, reconectando, aleluia, consigo o mundo. Por isso quero encerrar, mas gostaria muito, aleluia, de aí onde você está, do íntimo do seu coração, tomar uma decisão. Aceitar Jesus como Salvador. Pecado é uma realidade. Viver aqui desfrutando do pecado aparentemente é bom, mas só para a carne e para as emoções. A palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Por isso hoje estamos aqui, como arautos de Deus, mensageiros de Deus, pregando para você o Evangelho de Cristo. Para você, meu irmão, que tem levado uma vida bem alavantu, como se diz, muito à vontade, sou crente, tá bom, mas tudo o que o pecado oferece, se você não mergulha nele, mas tira, como diz, tira uma naigadinha, uma fatiazinha, só uma provazinha, Isso engancha, isso engana, isso prende, porque para andar com Jesus é preciso renúncia, é preciso arrependimento genuíno, é preciso deixar o pecado, nada de aliança com o mundo, com o pecado, como descrente, porque no momento em que a morte alcançar crentes e descrentes e apanhá-los na condição espiritual em que estiverem, diz o texto que eu li, porque a Bíblia é um livro de sombras, tipos, mistérios e figuras, e na Bíblia o homem também tem a figura, tem o tipo de uma árvore. Ou seja, se os ventos soprarem, as tempestades da vida, as tentações deste mundo, as insinuações e as seduções do pecado, se soprarem e o homem for alcançado pela morte
tendo os ouvidos abertos ao pecado, às emoções, à carne, a Bíblia diz, para o lado que ela cair, ou seja, quando morrer. Se morrer crente em desobediência à palavra de Deus, vai fazer par com os ímpios no inferno. E não tem como retornar, porque na parábola de Lucas capítulo 16 do rico e Lázaro, encontramos alguém aprisionado, lamentando e sofrendo, porque gostaria de pelo menos ser refrigerado ali. E olha que ainda não era o lago de fogo, apenas estava ali a alma do homem, porque o corpo estava na sepultura. Mas o profeta Daniel diz que nos últimos dias muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna. Aqui fala daqueles que serão arrebatados ou serão transformados, ressuscitados por ocasião do arrebatamento. Outros para vergonha e desprezo eterno. Aqui fala da ressurreição dos ímpios, dos que não aceitaram a Jesus depois do milênio, quando enfrentarão o juízo final. Espero que esta palavra tenha penetrado no seu coração e que você decida receber Jesus para a sua felicidade eterna, porque disse Jesus: aquele que me ama guardará a minha palavra e meu Pai o honrará, e viremos e faremos nele morada. Que você abra seu coração e torne o seu ser uma residência permanente. Glória a Deus desta Trindade Santa que te amou, projetou, realizou, consumou essa obra de redenção. Vamos orar. Você aceita Jesus? Amém? Glória a Deus. Vou te apresentar ao Senhor agora. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Ela despertou em nós um avivamento. Despertou em nós, Pai, o desejo de andar em santificação. Despertou em nós também, Senhor, a ousadia para a gente buscar e arrancar do inferno, do caminho da morte eterna, aqueles que vivem sem esperança de salvação. Agora, diante desta palavra, todo aquele que tomou esta decisão, a minha oração é: perdoa-lhes os pecados. Escreve seus nomes no livro da vida, Pai, e que eles possam ser abençoados e ensinados do teu caminho, que conheçam a tua casa, conheçam o teu reino e procurem andar em temor diante da tua presença. Levanta, Senhor, discipuladores, para que juntos, aleluia, esses novos irmãos possam seguir essa caminhada da fé. Muito obrigado, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Encerramos esta hora, meus queridos, declarando a palavra de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Muito obrigado a todos, aos irmãos, a todos vocês que compartilharam. Continue compartilhando, porque o culto apenas terminou para nós, mas ele fica lá no arquivo do YouTube e vai abençoar a muitas vidas. Amém? Aleluia. Aleluia. Jesus, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, o teu nome permanecerá eternamente, o teu nome seguirá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar. Os homens serão abençoados em ti, Jesus, e todas as nações te chamarão bem-aventurado. E bendito seja para sempre o teu nome glorioso, e encha-se toda a terra da tua glória. Amém. A graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Yahvé seja com cada um de nós. Amém e amém e amém. Shalom e até a próxima. Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz.
face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. O favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos.